Boa tarde, senador. A gente viu a Lava Jato, excelente trabalho que o senhor fez à frente da Lava Jato, ser anulada. Inclusive a OEA recentemente lançou um relatório criticando toda essa anulação, né, de provas, de delações, de políticos aí voltando à cena do crime. E por outro lado, a gente vê a justiça condenando uma mulher, uma cabeleireira, a 14 anos de prisão, porque escreveu ali com um batom numa estátua. Como é que a gente chegou nessa situação, senador? Nessa discrepância tão grande? Bem, primeiro, boa tarde a todos, né? Um grande prazer estar aqui presente. Olha, eu até falo brincando, mas no fundo é trágico. Mas se a Débora, que é essa cabeleireira, tivesse roubado a Petrobras, ela estava livre hoje. Sim. E rica. E agora a gente vê, né? 2 anos que ela está em preventiva, está sendo julgada, não acabou o julgamento, o ministro Fux pediu vista do processo, então isso vai jogar para o julgamento presencial, físico, é bom, porque o caso não deve ser julgado no virtual. E o que eu tenho defendido é o seguinte, é a oportunidade para o Supremo dar um passo para trás e ajustar a pena desses manifestantes do dia 8. Porque quando teve aquela invasão, destruição lá de patrimônio público, ninguém aplaudiu, todo mundo achou aquilo errado, condenável. Agora, quando o Supremo começa a dar lá 17 anos de prisão, 14 anos aí para Débora, para Fátima de Tubarão, né, esse tratamento, ele perde a razão e ele acaba virando o vilão da história. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, isso que eu tenho falado, devia fazer um recuo e jogar essa pena lá para baixo, que seja uma pena de prestação de serviço, com uma pena de prisão de curta duração. Ela, na verdade, tem que ser solta de imediato, porque já está há 2 anos. E tem como fazer isso, né? Eles estão sendo condenados lá ao crime de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Os próprios ministros, quando julgaram dessa forma, teve 2 deles, que foi o Barroso e o André Mendonça, disseram que é um crime só. Ou é um ou é outro. Então não precisa ter essas 2 condenações. Do outro lado, tem um dispositivo lá no Código Penal, que é o 29, parágrafo 1º, que diz o seguinte, se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Então tem instrumentos para fazer isso. Faria bem ao Supremo não só para essas pessoas, porque são pessoas simples, eu visitei na prisão, inclusive, são pessoas que se exaltaram, erraram, mais levadas ali para aquela lógica da turba, de violenta emoção, acabaram se excedendo. Mas 14 anos é cruel, né? Eu acho uma crueldade. E gera esse contraste que você bem falou, porque... E os ladrões, né, do dinheiro público que estão sendo soltos aí por conta, para mim, a reviravolta política. Não tem nada de jurídico nessas anulações. É absolutamente ali discutível e está impactando a imagem do Brasil lá fora. Porque o Brasil estava sendo elogiado na época do Lava Jato, estão fazendo a lição de casa, vamos investir no Brasil. Muita gente, Emílio, falava para mim, vou começar a investir no Brasil, porque antes, para investir lá, tinha que pagar propina, e agora a coisa estava mudando. Aí o que o empreendedor quer, a pessoa que vai investir, ela não quer ficar pagando suborno aí para político, para gestor público, agente público. E agora a gente está retrocedendo. Na Transparência Internacional, né, que é aquele órgão que acaba fazendo o ranking da Transparência Internacional, que mede os países mais corruptos e menos corruptos, 180 países, o Brasil está na pior posição da história. 107º, ao lado de países, e aqui sem preconceito, que não são exatamente considerados um paradigma de integridade, né? Alguns países africanos, alguns outros países da América do Sul aqui com uma imagem muito negativa. E eu digo para todos nós, não somos isso. O Brasil não quer ser isso. O Brasil não quer jogar uma cabeleireira que passou batom numa estátua, 14 anos preso. E o Brasil não quer ver gente como Sérgio Cabral fazendo gracinha como influencer quando roubou metade do estado do Rio de Janeiro. E todo mundo sabe disso. Ninguém foi inocentado nesses casos Lava Jato. Então, mas isso aí não é de regime autoritário? Por exemplo, o cara, ele dá essa pena para dar o exemplo. Exatamente. Ele exagera muito na pena pro cara falar, opa, se tá assim aqui, eu vou ficar quietinho. Exato. Não é mais para isso do que realmente
ser uma pena, tá dentro da... Eu sempre pensei assim, ó, cada pessoa é um fim em si mesmo, né? Então, tem gente que quer punir rigorosamente lá os manifestantes porque quer sinalizar para 26. Tem gente que quer punir porque teve a ditadura lá atrás, né? Que cometeu os seus crimes também e não foram punidos e aí querem descontar na Débora ou na Fátima de Tubarão. Cada pessoa tem que ser tratada pelo que ela fez e na proporção do que ela fez. Pode ter essa lógica do exemplo que você mencionou, mas eu acho que isso faz muito mal ao Supremo Tribunal Federal insistir nesse rigor excessivo para essas pessoas. E olha, Emílio, porque eu sempre fui um juiz rigoroso, né? Eu, 22 anos juiz, a gente era considerado mão pesada. Agora, não dá para tratar uma pessoa que pintou o batom na estátua e quem vai acabar pagando por isso a longo prazo é o próprio Supremo Tribunal Federal. É um desgaste da imagem do tribunal esse tipo de tratamento. Você acha que ele voltou atrás agora pela opinião pública? Porque a opinião pública não é possível você concordar com essa pena, né? Não é possível. Eu acho que o ministro Fux, que está nessa turma de julgamento, pediu vista, é uma sinalização de que é possível que haja uma divergência, que ele vai abrir uma divergência ali dentro do tribunal. Vamos ver, né? Não dá para prever o que vai acontecer, mas pelo menos vai ter também um julgamento, que é importante nesse caso, ser presencial, não virtual, né? Então os ministros que vão lá e digam, né, fisicamente, sendo filmados, que 14 anos para cabeleireira é uma pena adequada. Né? Assunto, esse ônus. Mas eu espero, e aqui, né, acho que todo brasileiro roga que o Supremo tenha aí, faça justiça. Sim. Né? Justiça e aqui um pouco de misericórdia também, mas principalmente justiça para rever essa pena. E o próprio ministro Alexandre, embora ele já tenha dado voto, ele pode voltar atrás. Sim. Enquanto não acabar o julgamento, ele pode voltar atrás. E se ele fizesse isso, liderasse essa mudança de diminuir a pena, acho que todo mundo aplaudiria. Haveria um consenso de que o movimento é esse mesmo, vamos pacificar o país e não vamos usar essas pessoas como exemplo, não vamos usar essas pessoas para fazer aqueles que defendem, né, o rigor excessivo, para pensar em 26 ou pensar lá na ditadura que já está lá atrás na história. Mas, senador, essa questão aí, para não fugir um pouco do que o Emílio falou e o que o senhor acabou de falar, que sirva de exemplo, você não está vendo que talvez esse exemplo seja o exemplo de não faça nada que a gente não queira, senão, olha aqui, a gente vê que manifestações não têm mais força, como tinha antigamente, talvez por conta de atitudes como essa, que a pessoa fica com medo de manifestar, sabendo que não fez nada demais, não faria nada demais, ou no futuro não fará nada demais, somente manifestar pacificamente, e mesmo que naquele 8 de janeiro tenha tido pessoas que depredaram, fizeram coisas que não deveriam ter feito, mas você não acha que as pessoas já estão com medo de se manifestar e publicamente, não só indo às ruas ou nas redes sociais, por conta de atitudes como essa, de uma falta de proporção que a gente nunca viu antes? Eu até entendo um pouco o Supremo Tribunal Federal, porque é uma reação, né? Ele foi atacado, Sim. teve invasão, então a reação com a emoção muitas vezes acaba sendo uma consequência. Mas era um momento, 2 anos depois, é o momento da gente olhar para frente e evitar esse tipo de... A gente quer estar numa democracia plena, né? Não Sim. em algo limitado, e de fato as pessoas hoje têm medo. Eu não defendo nenhum excesso, né? Eu nunca ofendi ministro Supremo, eu nunca ataquei a instituição, nem nada, mas está na hora de fazer aquele recuo para a gente normalizar, né? A liberdade de crítica tem que existir. Sim. E as pessoas têm que ter a possibilidade de se manifestar sem estar com medo de desagradar X ou Y, seja o ministro Supremo, seja um senador, seja o presidente da República. A democracia é vibrante e os assuntos públicos têm que ser debatidos veementemente. E com humor também, né? Sim. Faz parte. Ô senador, aproveitando a ramificação até desse caso aí, né, que é realmente, né, o DNA de tudo isso, como que você vê como jurista, né, além de senador, a história do julgamento do Bolsonaro com o Zanin e Flávio Dino, e o que você acha que vai acontecer com esse julgamento, na sua visão? Só antes de falar nesse julgamento especificamente, mas entrando já nesse mérito, eu acho também assim, os manifestantes do 8 de janeiro, isso não tem nada a ver com a questão relacionada ao
ao Bolsonaro, né? Então não pode punir lá com 14 anos por conta do Bolsonaro. Esqueça Bolsonaro. Então, porque tem gente que fala, não pode beneficiar essas pessoas porque vai ajudar o Bolsonaro. Esqueça Bolsonaro, pense nessas pessoas, né, como elas mesmo, pessoas com direitos, com dignidades. O julgamento, a minha avaliação, também falei publicamente sobre isso. O melhor que o Supremo poderia fazer nesse caso, pega o caso e manda para a primeira instância. Primeiro, não tem um deputado federal só, que é o Alexandre Ramagem, entre os denunciados. Nenhum outro tem foro privilegiado, ou pelo menos exerce mais função que atrai esse foro. O Ramagem, ele foi denunciado, mas os atos que são imputados a ele são anteriores ao exercício do mandato. Então também isso não fixaria a competência do Supremo. E esse julgamento, ele ficou tão politizado, né, que todo mundo acha que já está definido o que vai acontecer. O Supremo pode pegar isso e mandar para a primeira instância. Até porque o Lula foi julgado em primeira instância. Né? O Lula passou por quantos juízes? Ele foi julgado por mim, depois pela minha colega que me substituiu em outro caso. Foi julgado no Tribunal de Apelação. São mais 3, Mais né? 3. Brasília. E depois no STJ, 5, né? Ministros mantiveram. Depois veio essa reviravolta, a meu ver, política de anulação das condenações. Mas eu acho que ele teve direito, né? Até o momento que ele foi condenado e tudo, teve ampla defesa, teve devido processo. Muita gente falava lá na época, Emílio, você tem que prender o Lula, tem que prender o Lula. Não, eu nunca decretei a preventiva dele. O que aconteceu quando foi confirmada a condenação dele pelo tribunal, o tribunal é que mandou, inclusive, prender, mas aí aplicando a jurisprudência da época, fez o certo o tribunal e a gente mandou cumprir. Né? Mas ele não pode reclamar de nada que não teve ampla defesa. Depois ele foi favorecido por essas reviravoltas, bem, segue adiante, vamos olhar para frente. Mas nesse caso do Bolsonaro, o melhor que o Supremo poderia fazer para ele mesmo, manda o caso para a primeira instância e se livra dessa batata quente, vai ser julgado, vai poder julgar ainda em recurso, porque de fato a manutenção do caso no Supremo é questionável, porque nenhum deles tem mandato. Agora eles mudaram a jurisprudência recentemente para dizer que continuam, mesmo após o mandato, mas parece também aquela mudança meio de ocasião, né? Perfeito. E aí tem os ministros lá, que o ministro Flávio Dino, quando ele era político, ele deu declarações lá pesadas, né? Contra o Bolsonaro. E, evidentemente, isso impacta a imagem lá de uma possibilidade de um julgamento imparcial. Então, se livra disso, manda lá para a primeira instância. O próprio Zanin, que era advogado do... O próprio Zanin, todos eles ali têm questionamentos, porque esse julgamento não é só o Bolsonaro sendo julgado, também, de certa maneira, é o próprio tribunal. Mas os 34 vão. Os 34 que estão lá vão ser condenados. Isso é óbvio, né? Não é óbvio isso aí? É lógico. Isso que todo mundo pensa. Julgamento. Isso que todo mundo pensa e essa aparência na percepção generalizada. Por isso que o melhor para eles seria simplesmente, vamos se afastar desse caso, manda para a primeira instância, julga lá. Eles vão ter poder ainda recursal para decidir o caso, mas vai cair com o juiz, vai distribuir, ninguém sabe quem é o juiz, e vai ter um julgamento normal ali. São acusações graves que ali são feitas, mas tem direito a um julgamento justo. Perfeito. Aí tem a discussão, houve golpe, não houve golpe, houve tentativa, não houve tentativa, só foi plano, houve alguma coisa, desistiram, a tentativa de golpe tem punição? O crime é a tentativa de golpe mesmo, né? A grande discussão do mérito nesse caso, a meu ver, que o Supremo vai ter que resolver, é se chegou a haver tentativa ou não. Então, mas porque juntaram uma coisa a outra, né? Eles juntaram um monte de fato, que é aquelas ligações e não sei o quê, a minuta, aquela coisa toda com esse 8 de janeiro. Eles juntaram um negócio no outro e falaram, isso aqui é uma coisa só. É isso que eu entendi. Sim, esse do 8 de janeiro, aí eu posso falar com mais tranquilidade, porque eu conheço bem o caso, porque a gente estava na CPMI lá, né? E não existe, e não surgiu também na denúncia, não foi apresentada, uma evidência de que tinha um maestro ali por trás do 8 de janeiro. Para mim, as pessoas se exaltaram. Se houve um artífice daquilo, alguém comandava tudo, a prova ainda não apareceu. Pode até ser que, de repente, surja, mas por hora não. Agora, até aí tem que avaliar o Supremo se aquilo que aconteceu em novembro, em dezembro, se aquilo já bastaria ou não para configurar uma tentativa de golpe. E essa é a grande questão jurídica desse caso.
Mas o que seria melhor, então? Já que é uma situação também controversa, manda lá para a primeira instância para resolver. E o Supremo se livra disso e o país olha para frente. A gente está vendo aí dos problemas da economia, né? Vamos entrar numa recessão. O Lula fazendo essas coisas aí, emprestando dinheiro do trabalhador para ele mesmo, né? Tava ouvindo essa aqui é boa, essa eu gostei. Eu gostei dessa. Então, achei boa essa ideia. Uma coisa que a gente até comentou aqui no Pânico, eu lembro, ficou bem na minha cabeça, o Palocci, ele fez ele foi réu, confesso. Não, um monte, porra. Não, mas ele é um exemplo que foi réu, confesso. Aí o próprio ele Cabral, acho que devolveu o dinheiro. E aí depois anularam e ele recebeu de volta. Assim, me explica, porque para a visão de um economista isso é muito confuso. Alguém fala assim, ó, eu roubei, desculpa, roubei, tá aqui o dinheiro, tá de volta, tem a prova lá que foi validada, e aí depois voltam atrás. Me explica um pouco como que funciona a justiça nesse sentido. Como eu disse, né, eu entendo que não tem uma razão jurídica para essas anulações, né? É um movimento político. Não estou acusando aqui o tribunal de nada, mas existe um contexto político do qual o Lula está na presidência e o país andou para trás em termos de combate à corrupção, de prevenção à corrupção, que vai muito além da Lava Jato, né? Por exemplo, começou lá atrás quando reviram aquela questão da prisão em segunda instância. Continua quando começam a estender o foro privilegiado. E na própria legislação aprovaram algumas leis que foram ruins. Nova lei de abuso de autoridade é ruim, enfim. Mas essa situação, assim, ele fez um acordo, ele confessou, ele admitiu, devolveu o dinheiro. Como é que vai dizer que isso é nulo? E por que isso é nulo? Como é que pode ser isso nulo? Ainda que aqueles fatos que afirmam fossem verdadeiros e não são, que a gente estaria tramando e estaria combinando as coisas, não tem nada disso nesse caso. Alguém foi lá e confessou o crime e fez o acordo. Então ele confessou. A partir daí, ainda que tivesse um problema para trás, é um novo ponto de partida. Então como é que você vai tratar dessa maneira esse tipo de caso? E gera essa situação. Agora vai fazer o que com o dinheiro? Vai devolver para eles? Né? O dinheiro que ele admitiu que roubou? É o dinheiro que ele admitiu receber de suborno? Ele tem direito a esse dinheiro de alguma forma? Enfim, vejo com olhos negativos isso tem acontecido ali, com votos vencidos no Supremo Tribunal Federal, que a gente respeita, a gente vê, lamenta. A gente tem que retomar essa agenda anticorrupção. Esqueceram, né? A corrupção parece que ela acabou. Eu tenho feito alguma coisa. Lá no sul, né? Diz que agora, ó. Eu não posso falar, depois eu falo pra vocês, falo em particular. No backstage. Em particular, escreve uma carta.